Olá, boa noite. Tem alguém aí já na nossa sala, no nosso bate-papo? Boa noite. Diogo Procópio, boa noite. Bem-vindo. Estamos esperando dar um tempinho aqui, né, Diogo, para a gente poder começar a nossa live de hoje. Esperar o pessoal. É. Boa noite. Vamos lá. Vamos ver. Aí. Sendo acompanhada aí. Esperando dar a hora para a gente poder chegar mais pessoas, né? Testando todos. Diogo, você está conseguindo me ouvir bem? Boa noite. Doutora Ariana, a nossa convidada já está. Vamos aqui. Já incluí-la aqui. Esperando ver se a doutora Ariana já. Oba! Opa, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Tudo bem, Tá sim. me, tá me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo, sim. Estou te ouvindo bem. E você? Também, tá tranquilo. Doutora Larissa, obrigada. Obrigada, né, pela audiência. Hoje nós vamos conversar um pouquinho de um tema um tanto diferente, né? Esperar um pouco para ver se chega mais pessoas, né, doutora? Glaucia, doutora Glaucia, bem-vinda. Boa noite. Tá chegando. Eu costumo até enviar a setinha aqui, Sirlei, para avisar o pessoal, né?
encaminhar, para eles encaminharem para os seguidores também. Isso, já tô fazendo isso aqui também. Já enviando. Aí vai me ajudando aí também, que aí a gente já vai conseguindo um número Já. bom. Mas fica tranquila que live é assim mesmo, o pessoal vai chegando quando ela já está começando, né? Assim. É verdade. Ontem a sua foi ótima. Ah, obrigada. Você passou por lá. Obrigadão. É ótimo. Ouvir você falar e a doutora Alessandra Nardini é sempre muito bom. Doutora Juliana, doutora Tuliane, bem-vindas. A Tule, querida, membro da CMA, amadíssima. Isto. Aqui hoje vai passar muitas meninas da CMA. Faz tempo que eu não vou por lá, né? Aí Pois o é, mas meu, precisa, né? meu maridão aí é o Fábio, um beijo. Olá, boa noite, Fábio. Bom, eu enviei para algumas pessoas aqui, daqui a pouquinho a gente vai colocando mais. Isso, então vamos começar, porque senão Vamos o sim. tema é extenso, né? Senão não dá para a gente continuar, né? Ah, deixa eu mandar um beijo para Eliane Ferreira aqui. Ah, doutora Eliane, boa noite. Tomás. Boa Aí, noite, pessoal. Obrigada. prestigiada a live. Então, pessoal, hoje nós vamos receber aqui no espaço pela advocacia, doutora Ariana Garcia, que para muitos dispensa apresentação. Mas para aqueles que ainda não a conhecem, doutora Ariana Garcia é advogada de carreira da Saneago, atual procuradora jurídica da companhia, e vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é mestre pela UFG em Direito Agrário, com dissertação sobre direito fundamental à água e sua função e a sua função social, socioambiental, a água e a sua função socioambiental, o uso no agronegócio e a escassez hídrica. Especialista em direito constitucional pela UFG, especialista em direito administrativo pelo IDAG, a Faculdade do Centro do Paraná, autora de vários artigos, entre eles o que proporcionou o convite para ela estar presente aqui hoje, né, doutora Ariana? Não posso deixar de falar também que ela é conselheira da OAB e presidente da comissão da CMA, da qual eu fiz parte durante muito tempo também, e membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Seja bem-vinda, doutora Ariana, ao nosso espaço. E, além dessa vasta qualificação, a doutora Ariana ela é ativista do direito das mulheres e é minha amiga. Né? Eu posso considerar uma amiga, é um prazer tê-la aqui. E como eu falei, esses tempos atrás, lendo o Popular, me deparei com um artigo da doutora Ariana. E ao me deparar com o artigo da doutora Ariana sobre saneamento, eu achei interessante nós podermos convidá-la, o movimento convidou ela para fazer uma participação com a gente, e ela aceitou de pronto, e eu agradeço em nome do movimento já de antemão por a senhora ter aceitado estar aqui com a gente. Então, ela vai falar hoje sobre o Marco Legal Nacional do Saneamento, onde trataremos das mudanças legais e teceremos alguns comentários. E aí eu já passo para a doutora Ariana, para ela já falar um pouquinho sobre ela e já fazendo algum questionamento. Começo já perguntando, doutora, sobre o que previa a Lei 11.445 de 2007, que era a que a gente tinha, né, que tratava sobre saneamento, e o que mudou com a nova lei, a Lei 14.026, juridicamente falando.
Bom, Cília, então, mais uma vez, boa noite. Antes de responder sua pergunta, eu quero realmente agradecer o seu convite formulado, né? E dizer que é sempre um prazer dialogar com você sobre diversos temas. Você é uma pessoa extremamente querida, uma advogada bastante atuante, inclusive nas comissões da OAB, mas fora também, em outras instituições. Já foi também tem um histórico de representação classista, assim como eu tenho construído o meu. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui com você e para falar desse tema, que é um tema um pouco mais específico, digamos assim, né? Fico feliz de você ter visto no artigo que foi uma exposição de uma opinião apenas, algo que despertasse em você o interesse, né? E que achasse, portanto, que o público, né, desse perfil se sentisse interessado no tema. Então, eu agradeço bastante. Minhas menções iniciais seriam nesse sentido. Fico bastante lisonjeada por você ter se lembrado de mim. E em relação já ao tema, que de fato é um tema que tem bastante o que se dizer, talvez a gente não consiga fazer isso aqui pela live, de falar tudo que é preciso dizer, né? Começa mesmo por aí. Eu acho que para a gente dizer o que o novo marco do saneamento traz, a gente precisa pelo menos esclarecer o que ele era antes da mudança. E o que ele era antes da mudança estava retratado na Lei 11.445 de 2007, uma lei que ela não perdeu a vigência porque o novo marco apenas fez inserções, introduziu modificações, mas o que se previa antes era um formato de saneamento. O saneamento ele engloba 4 tipos de serviços públicos: o esgotamento sanitário, a cobertura de água tratada e outros 2 tipos de serviço também, que a gente acaba falando menos, né, pela experiência e formação profissional, mas que são também o manejo de resíduos sólidos, né, e o tratamento de águas pluviais. Bom, o que mudou, o que existia nessa lei? Essa lei, então, ela tratava desses 4 serviços públicos e era previsto uma gestão associada entre o município, que sempre é o titular desse serviço, inclusive por previsão da Constituição Federal, né? Lá no artigo 30 da Constituição, inciso 5, e o município fazia uma gestão associada com o Estado para que dentro dessa gestão associada pudesse ser, então, efetivado a prestação desse serviço público, né? Mas não só essa forma de gestão associada. A verdade é que a lei também previa outros 2 formatos: a prestação direta pelo titular e a prestação terceirizada para entes que não são da administração, não são braços da administração pública e, portanto, deveriam ser contratados pelos procedimentos mesmo de licitação e contratação pública. Então, existiam essas 3 formas de prestação do serviço de saneamento, em específico de tratamento de água e esgotamento sanitário. Ok. Além disso, a previsão também era que a tipologia contratual se desse por meio de contratos de programa, que são contratos que não têm aquela visão bilateral de contraprestações pecuniárias. Ele como já que se tratava de uma gestão associada, né? Ele era uma somatória de esforços. O município ele impingia as suas metas, porque ele é o titular do serviço, metas essas previamente estabelecidas por um plano municipal de saneamento, né, em geral uma lei que ali definia todas as diretrizes do município para o saneamento, e aquelas metas eram levadas para o contrato de programa e o prestador anuía a elas, fazendo previsão de investimentos, metas bem rigorosas, né? Enfim, esse era o formato, essa era a tipologia. O que mudou com relação a esse ponto? Existem outros, mas é melhor a gente pontuar assim. O que mudou? Veio a 14026 de 2020 e instituiu apenas para o serviço de tratamento de água e esgotamento sanitário que a modelagem fosse toda no sistema concorrencial, ou seja,
deixaria-se a formatação do contrato de programa, inclusive eles deixaram de viger, né, para, a partir da lei, passarem a ser contratos de concessão. O sistema concorrencial é justamente a licitação para qualquer ente prestador de serviço, seja ele de natureza pública, seja ele de natureza privada. E os contratos de concessão também vieram numa releitura mais moderna e até mais eficiente, podemos dizer assim, daquele previsto na lei de concessões, que é com a previsão dessas metas que já existiam no contrato de programa, mas adotando também o sistema de bilateralidade contratual tão característico dos contratos de concessão. Então, essa foi uma das mudanças. E uma outra, existem várias, tá, Cirlei? Mas uma outra muito importante, que, assim, eu acho que desperta até mais o interesse, é porque esses serviços, via de regra, serviço público, ele tem uma previsão de regulação, né? Os serviços públicos são regulados, daí a existência de diversas agências reguladoras e etc. E na Lei 11.445, a regulação era municipal, também vinha do titular do serviço. E existiam previsões de regulações estaduais, e aliás, essa era, na verdade, a modelagem que sempre existiu. Porque como o prestador de serviço, em regra, cerca de 90% até hoje, desde a década de 70, assim, sempre foi uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista estadual, então o regulador também, em regra, foi estadual durante muito tempo, assim, no estado de São Paulo, aqui em Goiás, em Minas Gerais, Bahia, mas isso nunca subtraiu a hipótese de ter um regulador municipal, porque afinal de contas o titular do serviço é o município. É, né? O município. E a partir de algum tempo para cá, eu diria que desde 2010, 2012, talvez um pouquinho mais, 2014, a gente viu explodir as agências reguladoras municipais desses serviços públicos, né? Então, estavam convivendo esses sistemas estadual e municipal de regulação. E o que a 14026 veio e fez? Instituiu o tipo de regulação, por exemplo, que existe no serviço de energia elétrica, que é uma regulação federal em que normas de referência, ou seja, diretrizes, partiam dali para que as demais regulações que não foram diminuídas, não foram subtraídas, não deixaram de existir também, pudessem se adaptar a essas normas de referência. Então, basicamente, Cirlei, essas foram as duas grandes mudanças da Lei 11.445, que é a que existia desde 2007, né, aperfeiçoada já de um modelo anterior de prestação de saneamento que passou a existir desde a década de 1970, e a 14026 fez uma alterações pontuais nesta lei, mas não só. Alterou várias outras leis também, que assim, a gente pode ir comentando, mas Estatuto da Metrópole foi alterado, a previsão de fundos da União para alguns serviços, para participar em alguns serviços técnicos, através da Lei 13.529 de 2017 também foi alterada, a Lei da ANA para fazer essa regulação federal também foi alterada, e uma série de outras normas que, na verdade, viraram uma coxa de retalhos dentro da 14026. Interessante. Aí, a senhora, como militante nessa área, acompanhou também esse projeto de lei, essas discussões. Poderia descrever para a gente, mais ou menos, como que foi feito essa construção, esse debate, ou melhor, a tramitação da nova lei? Posso, com prazer. Bom, deixa eu só explicar assim, em termos de processo legislativo, foi perfeita a tramitação, assim, não houve nenhuma situação que pudesse ter saído fora daquele trâmite legislativo previsto também na Carta Constitucional. O que a gente precisa, de fato, analisar, o que eu quero dizer assim, se hoje há algum questionamento da lei, até não seria com relação a vício, vício formal, vício pelo seu nascimento, digamos assim. Mas o interessante dessa tramitação é que a gente está falando da 14026. Só que antes da 14026 existir, ter se tornado lei, né?
existiram outras tentativas pela via da medida provisória. E aí, Isso. sim, muito questionado, porque a medida provisória a gente sabe que ela tem toda uma característica para poder ser para ser manejada, né? A questão da urgência, enfim, Teve a PL, né? algumas vedações. Então, Uhum. surgiu a MP 844 e, em seguida, quando ela não se converteu em lei, a MP 868, que também não se converteu em lei. E aí, deixaram de ter a vigência, e aí sim veio esse PL, né? Uhum. 4162, que antecedeu a 14026, e ele de fato teve até uma tramitação célere, porque ele tramitou nas casas legislativas em regime de urgência. Não se pode dizer que não foi um grande debate, né, Cirlei? Porque basicamente esse PL ele reviveu as regras e as instituições que as medidas provisórias anteriores pretendiam fazer valer e pretendiam fazer vigorar como leis, né? Convertidas em lei. Então, foi um debate profícuo. Mas faltou também, isso é uma observação que muitos juristas têm feito, e também muitos legisladores têm feito, faltou o momento adequado de se aprovar, porque foi em plena pandemia, em que as discussões tiveram que ser restritas aos ambientes virtuais, né? E a gente sabe que toda casa legislativa deve preponderar nela toda forma de debate democrático, ampliando todo tipo de participação. Então, com relação à tramitação, seriam essas considerações que a gente poderia trazer aqui para vocês. Realmente a pandemia ela trouxe uma instabilidade em todo o cenário, né? Nós tivemos uma instabilidade no cenário econômico, político e também no cenário jurídico. Então, realmente trouxe, e o social, né? Acabou afetando tudo. Então, realmente, o que poderia ser mais bem discutido não pôde, e a gente vai sentir isso com o decorrer do tempo. Mas aí eu já te pergunto, Ariana, a lei, a 14.026, como é que ela atinge, para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que ela atinge as alterações que foram feitas através da lei, como é que ela atinge a coletividade, a vida da coletividade? Ok, boa pergunta, Cilei. Por quê? Porque às vezes a gente até não dá tanta atenção assim à questão de saneamento básico. Mas fato é que saneamento básico é a dignidade da pessoa humana, é saúde. A gente sabe por estatísticas diversas, por previsões diversas, que quando se investe no saneamento, economiza-se na Na saúde. saúde. Porque o saneamento, a partir do momento que ele é implementado, várias doenças podem ser até evitadas, né? Enfim, então todo esse contexto. Às vezes a gente não dá muita importância a certos temas, mas são temas vitais. E não é só isso. O saneamento também, ele impacta toda uma coletividade, porque ele promove desenvolvimento regional e econômico. A gente sabe ao longo da história aí, vamos dar uma devagada, mas assim, aonde se tinha cursos d'água, por exemplo, como o Rio Nilo, na civilização que ele foi preponderante, que é a civilização egípcia, onde tem recursos hídricos e aonde esses recursos hídricos são inteligentemente aproveitados, a gente sabe que gera condições econômicas maiores e desenvolvimentos maiores para aquela civilização, para aquela sociedade, para aquela população que tem aquele curso hídrico e aquele serviço que ele pode oferecer. A gente sabe que a água, na verdade, ela é pano de fundo de diversas atividades econômicas, não só do saneamento, a própria geração de energia elétrica, a própria produção, né, do agrobusiness, que é um negócio principalmente no nosso estado aqui. Enfim, saneamento, por se tratar não só do serviço, mas por ter como ativo, né,
como recurso principal a água, na verdade, impacta bastante a coletividade. De modo que a forma como ele é praticado, né, a segurança jurídica que há ou não há, o modelo, a participação, a titularidade, tudo isso, na verdade, são situações que, quando a lei regula, de alguma forma vai impactar a coletividade. O que a gente pode dizer assim, na prática, para sermos bem objetivos? A lei trouxe algumas modificações com relação àquela prestação regionalizada que eu expliquei. Instituindo aí alguns blocos, né? E foi até nisso que alterou o Estatuto da Metrópole. Alguns blocos blocos de municípios, blocos de regiões, para a incidência dessa prestação regionalizada. E aí existe uma discussão dentro dessa nova lei se esses blocos podem deixar municípios deficitários, ou seja, aqueles que não têm boa condição de saneamento e que também não têm como sustentar, porque é um serviço caro, se esses municípios talvez não estariam na desvantagem de não atraírem esse mercado concorrencial por todos os seus prestadores, públicos e privados, e ficarem sem saneamento, ou seja, aquela população perderia uma condição de dignidade humana, de evolução e desenvolvimento regional. E o outro ponto que eu acho também que impacta bastante é o próprio discurso da 14026 para ser aprovada, quando retratou índices de cobertura de água e esgotamento sanitário em todo o país. Então, trouxe à tona uma realidade que muitos disseram que era uma, outras instituições e órgãos oficiais disseram que era outra, em termos de percentual, mas expôs a necessidade de acelerar a universalização dos serviços para levar justamente todos esses direitos à população. Aí, esses seriam os pontos negativos. A gente poderia ter assim... Toda lei, eu digo, teria pontos positivos e negativos, principalmente se ela é comparada com algum parâmetro anterior, como é o caso. Uhum. Então, de fato, pode ser, sim, um fator negativo a possibilidade desses municípios pequenos, que não têm poder de sustentar o serviço, realmente ficarem de fora, mesmo com a possibilidade desses blocos econômicos gerarem aí blocos que têm esses municípios e tem outros rentáveis. Mas é a atração desses municípios que às vezes poderia deixar com que eles ficassem de fora, por não serem o quê? Lucrativos. Então, esse é um ponto negativo que a gente precisa ver no desenrolar dos anos com essa nova legislação, como que essa situação vai ficar. Outro ponto negativo é que, como eu disse, a gente tinha um sistema de gestão associada em que não havia para as entidades públicas, eu diria assim, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, não existia um mercado concorrencial. Nunca foi um monopólio. Veja bem, monopólio só se houvesse aquela única forma de aquisição de algo ou de prestação de serviço. Então, nunca foi um monopólio. Como eu disse, a 11445 ela estipulava 3 formas de prestação: a direta, a indireta e a terceirizada. Porém, para as empresas públicas existia a dispensa da licitação, existiam convênios, audiências públicas, leis municipais autorizando aquela contratação e para que determinado tempo. E isso foi suprimido no novo marco de uma maneira assim muito direta. Por que direta? Houve uma previsão construída entre público e privado no cenário legislativo para que se convivessem os dois modelos. Porém, houve vetos presidenciais que tiraram essa construção, especificamente do artigo 16, e aí esse cenário ficou um pouco instável. A gente ainda aguarda, acho que a semana que vem, a discussão sobre a queda ou não desse veto ao artigo 16. E se ele cair, abre-se aí um prazo muito pequeno, mas um prazo de adaptação, né, um direito de transição das empresas que são públicas
para prestar esse serviço e logo em seguida, findado esse prazo, que são de 2 anos, se não me engano, aí já entraria só no sistema concorrencial. Mas pelo menos seria uma abertura para estabilizar grandes companhias que existem em vários estados, e para eu não me atrelar ao estado de Goiás, eu posso citar a Sabesp, eu posso citar a Companhia do Paraná, eu posso citar a companhia existente na Bahia, a companhia existente em Minas Gerais, a daqui de Goiás, são todas empresas grandes, de porte considerável, né? E aí a gente criaria um cenário de transição, digamos assim, mais delicado, para que todos pudessem ter as mesmas condições no sistema concorrencial. Certo. A Tuliane, ela fez até uma observação aqui, acima um pouquinho, quando a gente estava falando da questão da exigência, ela fala da questão da água ser um direito constitucional, né? E aí ela fala assim que vem até a questão do tratamento, de esgoto, essas coisas, e ela pega e fala assim, mais que provada agora a necessidade nessa pandemia. Sim. Esse é um argumento, inclusive, Tuliane, um beijo para você. Eu estou tentando achar aqui sua pergunta também, mas não consegui. Mas foi um argumento, sim, Tuli, para que esse projeto, inclusive, passasse na pandemia. Principalmente porque a água hoje é sinônimo de prevenção mais do que em qualquer outro cenário, numa crise sanitária como a gente enfrenta. Então, de fato, foi um argumento para acelerar a lei. Contudo, tudo tem um pró e um contra, eu diria, né? E a questão do debate público no cenário, no momento de aprovação, é algo que, sim, tem levantado algumas críticas. E falando nessa questão de prós e contra, você me apresenta muito para gente esse cenário negativo, esses pontos negativos. E quais seriam os pontos positivos que eles utilizaram para essa aprovação? Então, a gente retrata uma visão assim, uma visão crítica a respeito dessa lei, mas não significam que não hajam pontos positivos. Um deles eu até mencionei já no início da live, que seria a acelerada universalização desse serviço. Posso citar um dado para você que tem até no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que chama SNIS, quem quiser, é fácil achar na internet, é SNIS. SNIS, SNIS. Só que é o mais tudo, tá? Tem também no site do Ministério do Desenvolvimento Regional a replicação desses dados. Então, e aí faz algumas comparações assim por períodos, em que mostra que em alguns momentos, em algumas regiões, o saneamento desenvolveu muito, em outras o saneamento desenvolveu menos. Então, quando se fala em acelerar a universalização, é um ponto super positivo, né? E eu até mencionei ele aqui na live. Outro ponto positivo é aquela que eu também já mencionei, é a releitura dos contratos de concessão, né? De uma forma, digamos assim, aperfeiçoada, que tem a bilateralidade do contrato de concessão, mas traz as metas, né, para a eficiência do serviço, para poder medir o investimento que é feito ao longo da duração do contrato. Então, quando você fala de contratos tão substanciais assim, Cirlei, o que você está falando? De segurança jurídica. Segurança jurídica é muito positivo, né? Outro ponto que eu achei positivo, mas que a gente vai precisar ver como que vai ficar a adequação disso, é que hoje a gente tem uma diretriz regulatória nacional, né? Assim como funciona na energia elétrica e no saneamento, existia uma certa instabilidade nessa regulação. Por quê? Porque você tinha 2 sistemas convivendo, municipal e estadual, e se eles não se unem para fazer algo muito parecido e enfatizar o que a gente chama de
uniformidade regulatória, que é uniformidade de tarifa, uniformidade de fiscalização, de exigência, de grau de satisfação do consumidor, por Do exemplo. consumidor. E Porque o se ele não consumidor faz sofre bastante, né, com essa questão. claro. Então, o que acontece? Quando não existia essa uniformidade prevista, essa diretriz nacional, ficava uma coisa meio instável em nível de regulação. Partindo agora em nível federal, como normas de referência, é claro que a gente precisa ver o tempo que vai levar para adaptar, mas penso eu que a regulação vai ficar mais forte para qualquer prestador, seja ele público ou privado. Ótimo. E aí a gente falando já nesse cenário todo e discorrendo um tanto sobre a lei, eu gostaria de entender mais. Realmente não é, e aí já é uma curiosidade, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo também estão com essa curiosidade. Antes de dar continuidade, não dá tempo da gente cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo, mas aí a gente vê que a doutora Gilsária, minha amiga, a doutora Flávia Fernandes, amiga, a doutora Ariana está presente aí, prestigiando a gente, a Mislene, doutora Mislene, Beatriz. Então, sejam todos bem-vindos. Não dá tempo de mandar beijo para todas, né? Como que é a militância jurídica no saneamento? Então, muito legal a sua pergunta, porque a gente vê aí, são diversas companhias no país inteiro, né? Nós temos aí 27 unidades de estado, né? E em cada uma se retrata de uma forma. Bom, primeiro que a militância propriamente dita, em algumas companhias são advogados, né, que são do quadro, ou seja, são empregados públicos, concursados, portanto, então são do quadro daquela companhia, mas existem outras que têm contratação de escritórios terceirizados, quando há essa pertinência, quando não fere nada relativo à essencialidade daquele serviço. Tem alguns advogados contratados em cargo de comissão. Enfim, tem várias formas de você atuar nesse mercado jurídico do saneamento, né? E isso tem, claro, tem regras, existem limites que às vezes até há questionamento por parte do Ministério Público do Trabalho, mas a verdade é que é bem amplo. E não só na militância propriamente dita. Como é um serviço que está sempre contando com a parceria de empresas, de empreiteiras, de empresas que oferecem serviços, como é um serviço, como eu disse, caro, né, que envolve ali valores bem significativos, você tem sempre a questão da segurança jurídica envolvendo, então ali há a necessidade e a presença do advogado, daquelas empresas que estão sendo contratadas, nos licitatórios, né? Na questão do consumidor, porque a gente tem um dever de satisfação ao usuário, na parte do direito concessório, do direito regulatório, do direito administrativo que envolve. Recentemente, muitas das companhias tiveram que se adaptar à lei de estatais, que é a 13.303 de 2016, e também abriu-se um cenário muito grande para outra área muito interessante, Cirlei, que é o direito empresarial, mas dentro do mercado de valores mobiliários, né? Então, assim, na verdade, é uma militância muito vasta, muito enriquecedora, que nos tira de qualquer senso comum, que nos faz aprofundar e, em geral, por conta do tanto que demanda de nós estudo, né, na área do direito constitucional, na área do direito civil demais também, do direito público como um todo, a gente acaba apaixonando, né? A gente acaba gostando muito. Então, com certeza. E aí deixa... realizadora. Quando você fala que realmente é muito amplo, né? O campo é muito amplo. E aí eu vou te perguntar, com essa possibilidade de se fazer mediação e arbitragem com os entes públicos, e aí você me fala que tem a questão da lei das estatais também, já houve essa alteração aí.
como que fica, então, essa questão do saneamento com a mediação e a arbitragem? Você sabe me falar? E eu já vou puxar um pouquinho por aquilo que eu entendo um pouco mais. Tá. Tem condições? Pode ser aplicado? Eu acho que a mediação ou qualquer outra forma de solução de conflito, em qualquer área, ela precisa ter uma abertura, ela precisa ser inserida. Assim, vou falar como eu penso e aceito de você todas as peculiaridades, que eu sei que você é muito profunda no assunto. Mas o que eu acho? Eu acho que o próprio Código de Processo Civil instituiu uma visão sistemática muito diferente de tudo que eu, por exemplo, construí dentro da minha faculdade, né? Eu digo assim, que eu me formei no Código de Processo Civil anterior, né? Que prezava muito a questão do litígio, da combatividade jurídica. Era só a litigância? E de repente a gente vê um Código de Processo Civil que ele já tinha leis anteriores, mas ele institui essa questão de solução de conflitos de uma forma ampliada. E eu não vejo por que no saneamento, logo no saneamento, que é uma atividade tão complexa, como eu disse aqui, que envolve tantos atores, que a gente não possa estudar cada vez mais ampliação para esse cenário de mediação ou de técnicas de solução de conflito. Agora, o que eu posso te dizer? Não posso me referir a todas as regiões do país, mas eu posso dizer que a gente precisa desenvolver muito dentro desse campo em que alguns atores são administração pública, seja ela direta ou indireta, tem ainda muito que construir, porque parece que há uma desconfiança com relação à mediação que eu acho até injusta, né? Mas essa desconfiança ou a forma como culturalmente a gente sempre trabalhou, talvez faça surgir a necessidade de mais aprimoramentos, mais regulação a ser feita. Mas sem dúvida um campo que tem muito espaço para atuação. Aí, aproveitando um pouquinho do gancho da mediação, realmente ela é aplicável em todos os locais onde você tem condições de você conversar e você poder sentir realmente quais que são os reais interesses das partes envolvidas naquele conflito. A desconfiança realmente parte mais da questão jurídica, dos advogados que ainda não conhecem bem o Instituto. E aí cabe nós, que somos dessa esfera, desse estudo mais de autocomposição, levar isso ao conhecimento do público e que funciona muito bem realmente. E aí eu fico muito feliz de saber que tem realmente esse campo, né? Ou seja, está abrindo muito essa possibilidade e neste momento onde a gente passa por essa questão dessa pandemia e pós-pandemia, o judiciário vai estar abarrotado muito mais do que já estava, vai vir com toda a força a mediação. Acredito eu que sim. E tá aí, Cirlei, um bom espaço para você estudar e ser protagonista, que é a mediação no saneamento básico. Ótima dica, vamos lá. Pronto. Vamos buscar. E aí, dando continuidade nessa questão da militância, quais os tipos disciplinares do direito que envolve a militância da advocacia no saneamento? Mas você já deu uma geral, mas eu queria mais fundo um pouquinho. Então, eu vou tentar aprofundar um pouquinho, né? Porque eu comecei respondendo na outra e vou tentar complementar aqui. Como eu disse, o direito público, ele é o caldo, né? Porque nós estamos falando de empresas públicas e sociedades de economia mista, e mesmo que estejamos falando de prestadores privados, a gente está falando de licitações, a gente está falando de contratações públicas, a gente está falando de consórcios, a gente está falando sobre gestão associada, então acaba tangenciando sempre o direito público.
constitucional, porque por dois motivos. Primeiro, que o saneamento é de índole constitucional, ele é um interesse local daquele município. Existem diversas análises no Supremo Tribunal Federal sobre titularidade, sobre alcance, sobre várias perspectivas que envolvem saneamento. Então, o direito constitucional, o direito ambiental, porque as pessoas acham que a gente polui, mas não, a gente despolui, porque a gente está tratando esgoto, porque a gente está elevando cobertura de água. Então, o direito ambiental é muito rico, o direito empresarial eu já disse, o direito constitucional também pela questão de interesse coletivo, né? Então, ações civis públicas, ações de obrigação de fazer, enfim, até penal, porque tem muita coisa que pode tangenciar, pelo menos o penal ambiental. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Se eu souber responder. Na energia, a gente verifica muito a questão de gato. Não é? Sim. No saneamento, na água e esgoto, existe? Tem um Eu ainda não tive. Tem um trenzinho que a gente chama de bypass, né? Que porque, assim, às vezes acontece desse gato aí que você falou, né? Para poder fazer por exemplo, na hora da leitura, né, para camuflar ali várias unidades consumidoras. Então, às vezes acontece, sim, algo meio parecido com isso que você está querendo dizer. Na energia elétrica é como se é o puxadinho, né? Existe algo parecido, a gente chama de bypass, e é tão engraçado que quando a gente está falando que algo está sendo burlado dentro da nossa situação, assim, no nosso dia a dia, no dia corriqueiro, a gente fala, não vem dar bypass aqui não. Mas é porque realmente seria algo parecido nesse sentido. É interessante, porque eu sempre tive essa curiosidade e aproveitei para esclarecer essa questão. E aí, vamos ver se você pode me responder mais uma questão. Nas energias elétricas, você pode fazer a mudança da titularidade, tratando-se de aluguéis, fugindo um pouquinho, tá? Do seu tema aqui. Não, pode falar. Quando você faz um contrato de locação, você pode mudar a titularidade daquele padrão de energia. A pessoa vai lá com o contrato de locação devidamente reconhecido, com a cláusula específica e altera. Na empresa de saneamento, isso não é permitido. Mas existe alguma outra possibilidade? Porque eu sei que... Então, você já terminou a sua... Perfeito. Então, o que acontece? Na verdade, não é em toda empresa de saneamento que isso acontece. Eu sei que você está falando de casos práticos. Uhum. Também tenho que evitar falar da empresa na qual eu atuo como procuradora jurídica. Isso. Né? É uma questão de governança da casa. Mas o que eu posso te adiantar? É que isso tem sido aperfeiçoado muito. Primeiro, existia uma previsão que durou muitos anos no cenário do saneamento a respeito da tal da responsabilidade próprio terreno. Ou seja, sempre seria um dever do proprietário da unidade consumidora, né, arcar com o pagamento das dívidas, digamos assim. Tá? Então, por conta desse entendimento que vigorou muito, algumas empresas de saneamento, fulcradas nessa ideia da responsabilidade do proprietário, instituíam políticas para evitar que se retirasse da titularidade que você fala da unidade consumidora. Não tem nada a ver da unidade consumidora. Dessa unidade consumidora do proprietário, ou seja, do dono do imóvel, do dono da loja, do armazém, do supermercado. Tá? Isso.
Isso mudou, porque o STJ, ele entende de uma forma diferente. Ele não vê a responsabilidade do próprio terreno como a única possível. Então, a partir disso, e principalmente depois que se instituiu a governança nas empresas de saneamento, exigidas pela 13303, e até por um contexto de aquelas que não se adaptam à lei, até por um contexto de necessidade de aprimoramento, de eficiência do serviço, né? Outras políticas mesmo, têm sido adotadas, modernizando, atualizando isso, de maneira que não seja essa grande batalha no judiciário que a gente às vezes vê acontecer. Então, isso tem Nossa, sido modernizado, tá bom? nossa, me esclareceu bastante, porque eu, enquanto árbitra e atuando em alguns procedimentos, fazendo algumas arbitragens, eu já me deparei com essas questões de imobiliárias, de proprietários que vão lá tentando verificar de repente, o débito é astronômico do ex-inquilino. E eu sempre me vi nessa dificuldade de ter que condenar o proprietário a efetuar aquele pagamento ou o inquilino. Então, foi muito esclarecedor e até mesmo como advogada, poder esclarecer mais os nossos clientes. Nós já estamos chegando ao final, Ariana, se me permite chamá-la assim. Claro, você está me chamando de senhora. O bate-papo foi muito esclarecedor. Realmente, eu espero que todos que participaram tenham podido aproveitar bastante, porque é um cenário novo, é algo que, para mim, é novo, algo que eu não tenho conhecimento, e me gerou essa curiosidade, e nós pensamos que realmente seria muito interessante nós trazermos isso para a nossa classe, poder ouvir especialista da área falar sobre e explicar mais, porque realmente a gente precisa entender o que é que está acontecendo no mundo. E nós que somos formadores de opinião, nós que somos estudiosas do direito, precisamos entender e repassar isso para frente. Eu agradeço imensamente, vou te devolver a palavra para você fazer suas considerações finais, mas antes, eu gostaria de aproveitar quando, hoje, dando uma lidinha no seu artigo novamente, para poder fazer algumas perguntas e tentar conduzir de uma maneira bem célere, eu me lembrei daquela música do Guilherme Arantes, Planeta Água, e eu acho que tem muito a ver com a essência da lei, porque realmente o que eu pude perceber é que ela está preocupada realmente com um bem maior. O saneamento é algo maior. E apesar da letra da música falar em água, a gente sabe que a água é um objeto também do saneamento, né? Do saneamento básico. Passa também por esse viés. Então, é água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água me faz inocente, riacho e deságua na corrente do Ribeirão. E essa corrente do Ribeirão, que é o seu conhecimento, Ariana, muito obrigada, gratidão por ter compartilhado com a gente um momento muito gostoso de ótima troca, de ótimos conhecimentos, e abriu aí para as pessoas que estão nos seguindo uma nova visão, um novo campo também, que esse é um dos papéis do movimento pela advocacia. Mostrar também, principalmente para os novos advogados, as novas advogadas, o nosso cenário, a nossa profissão, o nosso caminhar, aonde é que a gente pode realmente trilhar os nossos caminhos. E aí eu já passando para você, eu só peço para todo mundo, a nossa live ela vai ficar salva no nosso Instagram, no IGTV, né? E depois nós vamos salvá-las também no nosso canal do YouTube. Quem ainda não nos segue, por favor, entre lá, siga pela advocacia e lá no YouTube também, porque nossas lives a gente quer começar a fazer por lá e talvez até outras coisas melhores também. Com você, doutora.
Ah, Cilê, eu fico assim até desconcertada com o que você colocou agora, muito bonito da sua parte, a comparação, o fato de estar aí tratando desse tema que para mim é tão delicado. Você leu que eu estudei sobre o direito fundamental à água, né, que vai além da questão de saneamento. Tratei de várias atividades econômicas em que o ativo era a água, o recurso principal era a água. E é isso mesmo, a gente precisa sempre visualizar, né, nas nossas leis, não só segurança jurídica, mas uma intenção maior em prol da coletividade, uma intenção maior na satisfação do interesse geral, do interesse coletivo, da supremacia desse interesse em relação a questões e relevâncias privadas, né, ou particulares, digamos assim. Eu queria aproveitar esse momento e agradecer também algumas pessoas que estão ou passaram por aqui, né? A Ismara, que é uma querida amiga de muito tempo, A e Ismara, um com quem me beijo. formei. Patrícia Juncker, que é outra super especialista na área de saneamento, é inclusive a procuradora setorial da nossa agência de regulação estadual. Quero mandar um beijo para ela, minha querida amiga também. A Túlia, eu já cansei de mandar beijo. Davi, que é o nosso vice-presidente da CASAG. Enfim, o Breno, tô vendo todo mundo aqui, Poliana, algumas membros da comissão, é muita gente, ficou difícil de acompanhar, né? Larissa, que a gente falou, a Eliane Rocha, que eu já mandei beijo para ela, sempre tá visitando as lives da Comissão da Mulher Advogada também. A Larissa Bariato acabou de entrar. Um beijo para lá. Um beijo, Larissa. Maravilhoso. O Carlos, o Wellington, que é advogado aqui comigo. Deixa eu ver aqui só mais um pouquinho. Amiga Larissa, linda. Pois é, obrigada, Larissa, por ter vindo. A Flávia Dr. Michael Felipe. A Wesdra, né? A Érica Cortes, também advogada aqui. A Wesdra, amiga pessoal também minha aqui. Um beijão. Lá de Trindade, não é? Trindade. Isso. Então, enfim, todo mundo que passou por aqui, eu quero só agradecer por ter doutora Gláucia, doutora Daniela, um beijo. Eu fiz umas anotações aqui, doutor Juliano, André Juliano. Não dá, realmente não dá para a gente fazer, doutor Diogo Procópio. Eu fui fazendo algumas anotações aqui, mas é muito rápido, não dá para a gente falar todo mundo. Não, mas tá aí. Sintam-se todos abraçados e beijados, abraçadas e beijadas. Espero que logo, logo a gente possa estar junto fisicamente, né? Para a gente poder dar continuidade à nossa vida, que a gente gosta demais, né? E a gente poder fazer aquilo que a gente gosta, que é abraçar. Que é poder interagir, né? Isso, abraçar e beijar. Eu queria só agradecer muito o interesse de todos pelo tema. Eu sou uma entusiasta do saneamento, estou já há mais de 10 anos trabalhando com ele, uma estudiosa, uma apaixonada, como eu falei, que a gente acaba ficando, porque a gente estuda tanto que a gente acaba gostando demais. E também gosto muito de você, você sabe disso, as portas de onde eu estiver estarão sempre abertas para você. Fiz questão de aceitar o seu convite, porque eu acho que você é uma pessoa assim que integra, né? Você recebe. E, enfim, eu fico muito satisfeita, estou à disposição para o que precisar, né? E se eu tiver contribuído com algum ensinamento, algum esclarecimento, já me dou por satisfeita, tá bom? Com certeza deu e terá outras vezes. Um beijo. Beijo, obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Um beijo. Tchau. Tá acabando aí, ó. Falta ainda um minuto e meio. Então, beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo, beijo para todo mundo. Parabéns pelo movimento, pela advocacia também, pela live. Obrigada. Em nome do movimento, eu agradeço. Todo mundo está aí nos acompanhando, nos assistindo, o pessoal do movimento, as meninas. Sigam nós lá no Instagram, @peladvocaciago, e também lá no YouTube, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho.
Um beijo. Beijo a Boa todos. noite. Paz e bem a todos. Obrigada.